Tá bom, os bebês reborn não são um problema e eu vou te explicar o porquê. Mas antes, vamos ver aqui um bebê reborn que, meu, olha isso daqui. Eu não sabia que eles faziam isso aqui. Vamos ver aqui se ele vai fazer aqui, ó. Meu, eles piscam. Isso é minimamente bizarro, tá? Minimamente bizarro porque isso aqui é muito real, tá? É muito real. Enfim, vamos vir aqui. Tem vários vídeos, tá? Você já deve estar sabendo que tá viralizado isso. E eu vou te falar aqui que isso não é um problema. Vamos ver isso. Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com o Gui. Bebês Reborn. A princípio era uma coleção, era algo colecionável, né? Eu já tinha ouvido falar disso aí há anos atrás, antes disso daí viralizar, antes disso daí. E eu achava bizarro, porque era realmente muito real. E por que as pessoas gostariam de ter um bebê extremamente real dentro de casa, tá? E eu não tinha pensado antes que isso aí é um ramo muito lucrativo porque eles são extremamente caros. Se a gente for pesquisar aqui, ó, vamos ver. Bebês reborn. Vamos ver aqui no shopping. Olha isso daqui, gente, na Amazon. R$ 400, R$ 500, 600. Olha aqui, dando cashback. Mas só nessa primeira página deu pra ter uma noção que o negócio não é barato, tá? Quanto mais real, mais caro, obviamente. Então vamos lá. É um ramo muito lucrativo. E as pessoas compram, tá? As pessoas compram. Porém, isso aqui começou a virar um ponto crítico, tá? Mas não é tudo isso daí que a gente tá vendo, tá? E eu vou te mostrar por quê. E eu não sabia deste ponto aqui que existia para o uso de bebês reborn ou bebês de plástico, enfim. Ele tem um uso terapêutico. E eu não sabia disso. Eu pesquisei para fazer esse vídeo e eu descobri que em caso de perdas, né, de mães que ficam em luto por perder bebês e por algum trauma com a maternidade em geral, tem uso terapêutico para essas mães que estão sofrendo luto e inclusive mães com uma idade mais avançada, tá? Tem uma coisa muito legal que eles fazem isso para gerir os traumas que elas passaram após a perda de filhos ou após abandono também. Então, os terapeutas usam muito isso, né, esses bebês, para recuperar a sanidade. Porém, existe um problema a partir deste ponto aqui, tá? O problema é a troca, tá? A troca por exemplo, a mãe perdeu um bebê, né? Ela vai se apegar muito. Quando você perde alguma coisa, você fica com um sentimento de perda e você precisa, psicologicamente falando, preencher aquele vazio, tá? Os terapeutas eles usam isso, esses bebês, para meio que amenizar e, né, dar uma arrumada na mente que está sofrendo pela perda, né? Porém, em muitos casos também acontece que a pessoa fica, né, dependente daquilo, né? E vamos aqui aos aspectos psicológicos, né? Existem casos realmente que pessoas que se apegam a esses bebês, a esses objetos, né, em geral, por conta de uma perda, por conta de um trauma, né, tá? E existem muitos casos sobre isso, tá? Que a pessoa se apega e ela fica realmente dependente daquele objeto e ela não se dá conta disso, tá? E ela pode fazer qualquer coisa para defender ou para ficar com aquele objeto, porque é aquilo que faz ela se sentir bem, se sentir acolhida após esse momento de perda de algo ou um trauma, tá? Eu andei pesquisando e teve muito isso no caso de 2020, por conta da pandemia, aconteceu muito isso por conta do isolamento social. E muitas pessoas se apegaram muito a bonecos de pelúcia. Eu vi que teve caso disso também, tá? Lembra quando a gente é criança e tem um apego a um bichinho, um personagem que a gente não vive sem? Então, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos essa linha. E agora vamos pular para um aspecto aqui meio sensível, tá? Se você é pai de pet, pode parar esse vídeo agora. Mentira, não pare, porque isso aqui é muito importante, tá? Pais de pet, vamos dar um parênteses aqui. Pais de pet não necessariamente
eles rejeitam humanos, tá? Não necessariamente um pai de pet. Eu vou falar esse termo, tá? Pai de pet. Apesar de eu não gostar, eu vou falar esse termo. Pai de pet. Pessoas que gostam de animais, pessoas que têm esse carinho por animais, cachorro, gato, não necessariamente odeiam humanos, tá? Apesar de que algumas pessoas falam que é melhor ter um cachorro por perto, um gato por perto, do que um ser humano. E realmente, às vezes sim, né? Por quê? Porque a gente é muito louco, basicamente. A gente tem muitas emoções, a gente tem muitas escolhas, a gente... O nosso cérebro é muito complexo para todas as situações, tá? A gente tem emoções para diversos tipos de momentos, situações. Então, lidar com o ser humano é muito difícil. Mas a troca que é o problema, tá? Você não saber lidar com o ser humano, tudo bem, tá? Tudo bem. Mas trocar o ser humano por um animal, um objeto, aí que tá o problema, tá? Porque, vamos aqui entre nós. A raça do ser humano evoluiu, né? Vamos dizer que evoluiu. Ela evoluiu a partir de relações, a partir de conexão com outros seres humanos. Imagina só se a gente não tivesse evoluído a partir de relações, grupos, comunidades, a gente tivesse só troca de relação com animais. A gente não teria evoluído, não teria, né, fisiologicamente é impossível também, né, juntar as raças. Então, por conta de problemas emocionais, problemas com trauma, as pessoas fazem essa troca, tá? Por exemplo, uma pessoa, ela prefere ter 2 cachorros do que ter filhos, mesmo com condição, tá? Se a pessoa não tem condição, eu não acho problema, tá? Minha opinião, não vejo problema se a pessoa não ter condições de criar um filho. É melhor que não crie do que a criança sofra, enfim, né? Isso aqui é outro assunto. Mas, por exemplo, tem pessoas sim que têm condições, mas ela prefere ter 2 animais, um gato, do que ter filhos, tá? Isso aqui é muito pessoal. Eu prefiro ter filhos do que ter um animal. Eu gosto muito de cachorro, gosto muito de gato, tá? Mas são animais que a gente não consegue ter uma relação, igual eu falei, a gente não consegue ter uma conexão real com esses animais, né? A gente está num nível acima, né, de pensamentos, né? A gente, claro que a gente sente que os animais, eles têm um carinho, eles têm uma conexão muito boa com o ser humano, desde sempre, né? Desde os homens das cavernas, sempre teve animais domesticáveis, né? Que seriam meio que amigos do ser humano para ajudar em situações diversas, né? Mas os animais eles não têm um aspecto que a gente tem, que é a alma, tá? E eu não tô falando de religião aqui, tá? Já foi constatado por vários filósofos, você pode pesquisar depois, que o ser humano tem alma. É esse negócio que você não sabe o que você tá sentindo, que você sabe que tem lá dentro, tá? Isso aí é a nossa alma, pode ter certeza. Acredite em mim, você tem uma alma, tá? E os animais não têm isso, tá? Eles vivem basicamente de instintos primários, que é comer, sobreviver, se relacionar. É basicamente isso, tá? Como a gente pode ver aqui, tem milhões de vídeos aqui no TikTok falando sobre isso. E eu acho, na minha humilde opinião, nada mais é que engajamento, sabe? Esse boom aí dos bebês reborn, querendo entrar em hospitais, querendo direito à Bolsa Família, é tudo por engajamento, óbvio. Isso é muito óbvio, tá? É claro que existe casos psicológicos que a gente já teve aqui, que a gente já falou aqui, por traumas, etc., mas a grande maioria não é. É tudo por engajamento, é óbvio, é muito óbvio. A gente tá nesse momento do mundo, tá? As pessoas fazem tudo para ganhar cliques, tudo, e quanto mais exagerado, melhor. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho esse bebê reborn aqui, eu vou fingir que eu sou uma mãe de bebê reborn, que eu me identifico como uma mãe de um boneco de plástico, e eu vou tentar entrar no SUS lá, e eu vou gravar, é óbvio, eu não vou fazer isso sem gravar, né? Porque senão não vai ter engajamento, não vão ter cliques, tá? E isso é o fim do mundo para qualquer velho de WhatsApp, tá? Eles acham que isso é o fim do mundo, que Jesus está voltando, porque o mundo está maluco, tá? E não é. E eu concordo em partes, tá? Eu acho que eu sou um pouco velho, mas eu concordo em partes, mas não é por conta dos bebês reborn. Porque os bebês reborn,
na minha opinião, pra mim é só um sintoma de outra doença, tá? Essa doença social que a gente vive aqui hoje em dia, tá? Por tudo por cliques. Meu, eu tenho um nojo de vídeos que... Tem muitos vídeos assim, tá? Já vi. E claro que vão gerar cliques, porque, por exemplo, é um cara fazendo uma pegadinha, entre aspas, com a namorada dele. E ela está, com certeza, ela é muito, né, vamos dizer assim, gostosa, porque ela faz academia, ela tem a bunda enorme, tem a coxa enorme, tem os peitos enormes, tem um lábio enorme, tem um cílio enorme, né? Então, ela está de short e é claro que eles vão fazer, claro que ele vai fazer a pegadinha e ela não sabe, entre aspas, né? E logo na capa tá a bunda dela lá e ele olhando, sei lá, fazendo alguma coisa. E é claro que ele está só usando a própria esposa, namorada, etc, para gerar engajamento. Eu acho isso muito nojento, tá? Porque o cara tá usando a própria esposa, está usando a imagem da própria esposa, claro que com o consentimento dela, mas só para gerar engajamento, para gerar cliques, né? Para ser famoso, para ter dinheiro na internet, enfim. Isso é uma doença social e está relacionado também aos bebês reborn. É claro, uma mãe louca que acha que um bebê de plástico é o seu bebê real. É claro que isso vai gerar engajamento e gerar cliques, é óbvio, tá? E isso é um reflexo que está acontecendo na sociedade atual. Isso daqui é uma observância, é uma coisa que eu observo, né? A gente está caminhando só para nessa geração de TikTok. A gente está caminhando só para os sentidos básicos de um animal, como eu já tinha dito aqui. Tudo é exagerado, tudo é muito apelativo, tá? E pode ver os jovens atuais, enfim, né? Isso aqui é meio uma observação que a gente está ficando com uma mente vazia, a gente não tem mais raciocínio, a gente fica horas no celular só consumindo coisas inúteis, sabe? É muito raro você conversar com alguém que já leu, tipo, 5 livros num ano, tá? Se você faz isso, você está muito acima da média. Você não faz ideia como tem uma porcentagem tão pouca de gente que faz isso. E às vezes também a pessoa faz um pouco e ela tem que gravar e colocar isso na internet porque gera engajamento. Tem essa necessidade, sabe? Tem a necessidade por cliques, sempre. Se você fizer uma coisa legal na sua vida, você vai ir para academia, por exemplo. Você tem que gravar, porque você tem que mostrar que você está fazendo uma coisa saudável. Você tem que mostrar que você lê 5 livros por ano. Você tem que mostrar que você estuda, sabe? Isso gerou uma doença social, tá? Você tem que fazer tudo isso. Você precisa fazer as coisas boas para você, para sua vida, para sua mente. Óbvio que tem, mas você não precisa mostrar tudo por cliques, né? A não ser que você queira trabalhar com isso. E eu não tô criticando aqui, por exemplo, o cara que tá usando a namorada, a bunda da namorada para gerar cliques. Essa estratégia é muito boa, funciona, mas vale a pena, né? Moralmente falando, vale a pena pra índole da pessoa, pro que ela acredita, enfim, né? É mais ou menos isso daqui que eu queria falar sobre os bebês reborn. E se você acha que a minha opinião é parecida com a sua, dá uma curtida. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esses bebês reborn, se é só um aspecto de cliques ou realmente é um negócio traumático e dependência por objetos. Eu acho que é só um sintoma dessa doença social que eu acabei de falar e que gera cliques, engajamentos e fama e dinheiro, né? Então, é isso. Eu sou o Não Colorado e até o próximo vídeo.